E aí, você que está desse ladinho aí, hoje a gente vai voltar um pouquinho na nossa aula de modernismo, né? Lembra que a gente já viu um pouquinho, né, sobre modernismo em Portugal, e hoje a gente vai terminar e ver um pouquinho da figura mais importante desse movimento, que foi Fernando Pessoa. A gente já viu, né, o modernismo em Portugal começa em 1915 e nós estamos aí no século XX, né? Lembrando que o modernismo provém das ideias de vanguarda, né? Lembra que a gente estudou todas as vanguardas europeias e o modernismo provém depois, seria a concretização dessas ideias das vanguardas, certo? Então a gente começa aí em 1915, século XX, né? E como eu já disse para vocês, o modernismo é dividido em 3 fases. E essas fases estão divididas conforme as revistas publicadas em Portugal. Nós temos 2 revistas bastante importantes, inclusive uma delas existe até hoje. Então a primeira fase é a fase orfista, ou a primeira revista de Orfeu, certo? E por que ela tem esse nome, né? A gente já viu um pouquinho, né? Justamente pelo mito de Orfeu, que seria sempre caminhar para frente e nunca olhar para trás. A gente já conversou um pouquinho sobre isso e eu contei para vocês lá um pouquinho sobre o mito de Orfeu, certo? Então essa primeira fase é a fase mais importante do modernismo em Portugal, né? E essa revista ela durou somente 1 ano. No entanto, esse 1 ano foi de bastante efervescência em Portugal, certo? Então é um momento bastante importante de efervescência cultural, tá? E eles estavam discutindo muitos aspectos literários dentro dessa revista. Tudo bem? Depois a gente tem a segunda revista, certo? E essa revista se chama Revista Presença. E a gente vai ver um pouquinho sobre ela. Antes de a gente entrar na segunda fase em si, é importante a gente ver aí a primeira edição da revista Orfeu, tá? Uma revista... participação, né? Uma revista que é bastante importante, né, que ela durou de 1915 a 1916, né, então a gente tem aí a capa da revista, né, que foi criada por Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiro, que são figuras importantes para o modernismo em Portugal, principalmente se a gente pensar em Fernando Pessoa, que é o nome, né, do modernismo, que levou o nome do modernismo português e é conhecido mundialmente até hoje. Certo? Então aqui tá os rostinhos, né? Fernando Pessoa, que todo mundo conhece, escutou pelo menos alguma vez aí falar sobre Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiros e Almada Negreiros. Então agora a gente entra na segunda geração, né? Que é chamada de presencismo, porque é relacionada à revista Presença, que é uma revista que existe até hoje em Portugal, tá? Uma revista bastante importante e tem muitos estudos literários e críticos, tá? Nós temos aí uma revista de categoria A, que para você publicar nela, você tem que escrever um artigo bastante complexo, que tenha bastante credibilidade dentro da academia, tá? E por isso que ela sobrevive até hoje. Então a gente tem aí algumas características dessa revista, tá? Essa segunda geração começou em 1927, tudo bem? Com a publicação dessa revista, né? E o que eles tinham como fundamento, tá? Na primeira geração, a gente viu que eles têm algumas ideias importantes. Eles vão trabalhar bastante a brevidade, né? Eles têm aquela ideia de que o olhar deve ser novo, as obras devem ser originais, nada deve ser preso ao passado, né? O passado é referência do que não se fazer, né? Então aquela ideia de clássico, de redondinho, sabe? Quadradinho, eles já não querem mais, tá? Então o olhar é sempre novo, é viver o novo, tá? E não repetir as coisas anteriores. Outra coisa, a primeira geração tinha bastante influência do expressionismo, né? E também do futurismo. Lembrando que eu falei para vocês que o modernismo, ele é a concretização daquelas vanguardas que a gente já estudou anteriormente. Tudo bem? Então, o que acontece aqui na segunda geração, tá? A geração presença. É a geração que vai concretizar, tá? Que vai teorizar a primeira geração. Então, a primeira geração, se a gente fosse definir, é a geração do barulho, né? Então, eles queriam mostrar para o mundo que eles estavam fazendo uma literatura nova, tá? Então, eles faziam barulho, eles mostravam para todo mundo, né? Eles contestavam muitas coisas, né? E aqui na segunda geração, que não teve tanto destaque dentro da sociedade, né? É uma geração teórica. Então, eles querem teorizar aquelas coisas que a primeira geração trouxe à tona.
Então, é uma geração de teorização, tá? Por isso que ela não teve tantos olhares sobre ela, tantos olhares sobre ela, certo? Então, ela começa em 1927 e termina lá em 1940, tudo bem? Então, como eu disse para vocês, é um aprofundamento teórico da literatura nesse momento, tá? E o que eles vão usar? Vão usar algumas ideias. Nesse momento, eles vão ser muito influenciados pelas ideias de Freud, tá? Então, aquela coisa de individualidade, né? De trabalhar o eu, que o eu é intuitivo, né? Como que a gente trabalha esse lado intuitivo, né, do ser humano. E tudo isso é explicado pela psicanálise de Freud, tá? Então, é uma coisa aí que eles vão estudar também. Então, além da teoria, eles vão trazer esse lado mais sensitivo do eu. Tudo bem? Então, o objetivo desse grupo é dar continuidade ao trabalho do primeiro. Então, gente, a revista Presença, né, que foi iniciou-se lá em 1927, foi fundada por Branquinho da Fonseca, né, um nome bastante diferente, João Gaspar Simões e José Régio, tá? Que são figuras também importantes, né, dentro do modernismo, mas não são autores tão influentes como os primeiros autores, tá? Então, aqui a gente tem a primeira edição, né, da revista Presença, né, que parece mais um jornal do que uma revista, né, e a gente tem aí a revista de número 1, que foi publicada em 10 de março em Coimbra, tá, de 1927. E a gente tem aí como ponto de foco literatura viva, né, então a gente tem a primeira edição da revista Presença, que é uma revista que conseguiu se sustentar em Portugal até hoje, tá? E quais são os principais autores aí? São os autores que influenciaram na construção dessa revista e da teorização do movimento anterior, né, que a gente já falou um pouquinho sobre eles, que são José Régio, né, que foi escritor, diretor, editor da revista, né, e também foi poeta, escreveu alguns poemas importantes, como Poemas de Deus e do Diabo, Jogo da Cabra Cega e A Mais Mundos. A gente tem também João Gaspar Simões, tá, que foi um influente bastante interessante, porque além de ser um autor, né, de obras literárias, ele também foi um crítico literário, e é uma característica aí do movimento modernista, os críticos literários que também escrevem literatura, tá? E aí ele tem alguns romances importantes, né? Amigos Sinceros, Romance numa Cabeça e Internato. E por último a gente tem Branquinho da Fonseca, né? Que também foi um autor que usou um pseudônimo, né? Lembrando que pseudônimo é diferente de heterônimo, né? Pseudônimo é justamente eu assinar com outro nome, tá? O heterônimo não. O heterônimo tem uma complexidade muito maior do que um pseudônimo, e a gente vai ver isso quando a gente chegar lá em Fernando Pessoa, certo? E aí ele escreveu alguns poemas importantes, tá? Marco Alhado, Bandeira Preta e Poemas. Belezinha? E aqui estão os rostinhos aí desse povo. Então nós temos José Régio, Branquinho da Fonseca e João Gaspar Simões. E a gente tem aí a terceira geração, né? É uma geração que não vai ter o nome de uma revista, diferente das duas outras, tá? Que é chamada de geração neorrealista, tá? E qual que é o fundamento, o objetivo dessa geração, tá? É uma geração mais crítica. Eles querem trazer a literatura como forma de denúncia social, tá? Então esse lado crítico vai ser bastante levantado, e eles querem mostrar que a literatura tem uma função sim dentro da sociedade, né? Que é justamente eu trazer os problemas da sociedade à tona e fazer com que as pessoas que estão lendo literatura consigam refletir sobre os problemas para que tenha talvez uma possível solução, tá? E eles também vão trazer a ideia de alertar o homem, tá? Alertar o homem para quê? Para a exploração que o próprio homem faz com o homem, né? Então, essa geração é uma geração que traz a literatura como forma de reflexão. Então, eu tenho que refletir sobre aquilo que está acontecendo no mundo, tá? E depois dessa reflexão, eu tenho que fazer algo para ajudar esse mundo em que eu vivo. Tudo bem? Belezinha? E quais são, então, os principais autores aí dessa terceira geração? A gente tem o Alves Redol, tá? Ele é o primeiro romancista dessa tendência, tá? Ele escreveu Glória, Marés e a Barca dos Sete Lemes. Depois nós temos Ferreira Castro, que é o autor mais importante dessa terceira geração neorrealista, tá? Ele escreveu Emigrantes, lembra a gente falando de
trazer a literatura a serviço dos problemas que estão acontecendo no mundo, né? A Selva e Eternidade. E depois a gente tem aí Jorge de Sena, né? Jorge de Sena é uma figura bastante complicada e também importante, né? Foi um crítico literário muito importante, a gente tem uma relação aí de amor e ódio, mas ele foi um crítico muito importante e além de crítico literário, ele também escreveu alguns poemas, tá? Ele ficou no Brasil por alguns anos, mas o sentimento dele de estar no Brasil era pavoroso, ele não queria estar aqui e ele demonstrava não querer estar aqui, tá? Mas mesmo assim, ele teve uma produção bastante interessante. Depois de alguns anos, ele foi para os Estados Unidos, né? E ali ele terminou suas produções e também faleceu, né? Então é um autor bastante interessante, porque além de escrever crítica literária, ele escrevia alguns poemas, tá? E são estudados aí até hoje. Então é um poeta e um crítico literário bastante importante dessa terceira geração. Certo? Belezinha? Então aí, o rostinho de cada um deles, né? Jorge de Sena, que inclusive foi fundador da Unesp de Assis, né? Alves Redon e Ferreira de Castro. Então, gente, como eu falei pra vocês, né, sobre Jorge de Sena, ele não foi o fundador, foi um dos fundadores, tá? Lá da Universidade da Unesp de Assis. Agora a gente vai ver as características de alguns dos autores, tá? Que são importantes dentro do modernismo em Portugal, tá? O primeiro deles é Mário de Sá Carneiro, tá? E o que o Mário de Sá Carneiro vai trabalhar dentro das suas obras, né? Ele é um autor bastante pessimista, né? Se a gente está falando de uma geração que faz barulho, né? Que traz a ideia de revolta social, de denúncia social, então, consequentemente, eles vão trazer esse lado do pessimismo, né? E também, se eles estão trabalhando os anseios do eu, eles vão trazer os desesperos do eu também, tá? Eles escreviam muitas cartas, né? Se vocês procurassem para ver, eles tinham esse hábito de escrever as cartas. Os que estavam no Brasil escreviam para Portugal, tá? Era um costume deles e ele escreve aí algumas cartas para Fernando Pessoa que são bastante interessantes, tá? É um autor que também vai trabalhar dentro das suas obras a sua própria vivência, né? Uma coisa legal aí de a gente pensar. Um autor que não se adapta naquele mundo e é uma característica dessa geração, né? Eles não se adaptam no mundo que eles estão, né? Se a gente pensar em Jorge de Sena, ele está no Brasil não querendo estar aqui, né? Porque segundo o que a gente sabe, ele estava exilado. Então, esses sentimentos, eles são demonstrados dentro das obras, tá? E sempre busca do eu, tá? E esse eu, para eles, é um eu insignificante. Por quê? Porque eles não conseguem significar, codificar o porquê eles estão no mundo, né? Qual a minha função dentro da sociedade? Qual a minha função dentro do mundo? Será que eu estou fazendo literatura da forma certa? Será que as pessoas estão conseguindo refletir? Será que eu consigo passar a minha mensagem? Então, vai trabalhar muito esse lado da insignificância do eu dentro do mundo, né? É um problema que a gente vive, certo? E eu trouxe para vocês aí um poeminha, né? Chama Manokuri, né? E eu vou ler um pedacinho para vocês. Na sensação de estar polindo as minhas unhas, súbita sensação inexplicável de ternura. Tudo me incluo em mim, piedosamente. Entanto, eis-me sozinho no café. De manhã, como sempre, em bocejos amarelos e de volta às mesas apenas ingratas, e duras esquinadas na sua desgraciosidade, vocal, quadrangular e livre pensadora. Fora, dia de Mário em luz, e sol, dia brutal, provinciano e democrático, que os meus olhos delicados, refinados, esguios e citadinos nem podem tolerar, e apenas forçados suportam em náuseas. Toda a minha sensibilidade se ofende com esse dia que há de ter cantores. Entre os amigos com quem ando às vezes, trigueiros naturais de bigodes fartos que escrevem, mas têm partido político, né? Então a gente vê aí que no início do poema ele tem uma sensação de paz, né? Ele tá lá polindo as unhas, né? Ele tá lixando as unhas. Mas o que acontece? Logo depois ele começa a ter um monte de reflexões acerca do eu, né? E acerca das pessoas que estão ao lado dele, né?
E aí todo aquele momento de paz que ele tem, de tranquilidade no ato cotidiano, que é justamente lixar a unha, né, cai por terra e todos os anseios, né, todos aqueles problemas relacionados com ele e com o mundo, né, da insignificância desse eu dentro do mundo, vem à tona, tá? E não só do eu, mas do outro, né? Porque ele fala, eu tenho os amigos, né, mas os meus amigos têm partido político. Outra coisa, a gente tem aí também a metalinguagem, né? O que é a metalinguagem? Quando o poeta ou quando o autor fala sobre a própria produção, nesse caso, sobre o próprio poema, né? Como produzir um poema, sobre a própria produção do poema. Agora a gente chega aí, então, em Fernando Pessoa, né? Como eu disse para vocês, Fernando Pessoa é a figura emblemática do modernismo em Portugal, tá? Não só pela sua produção, mas pelo seu alcance, né? Fernando Pessoa conseguiu superar as barreiras de Portugal e se ascender para o mundo, né? Ele lançou luz com as suas poesias para o mundo, tá? Então a gente sabe que a característica básica aí de Fernando Pessoa são as suas várias faces, né? Que a gente chama aí de heterônimos, né? E por que não pseudônimos, tá? Porque Fernando Pessoa teve todo um trabalho, uma complexidade de trabalho, tá? Para criar essas várias faces. São pessoas, são personagens, né? Que têm uma vida, têm um emprego, têm uma filosofia de vida, tá? Então, por isso, não pseudônimos, que criam um pseudônimo é justamente ir lá e assinar com o nome de outra pessoa. E nesse caso, não. Ele cria personagens, tá? E cada personagem tem uma visão de mundo e essa visão de mundo vai influenciar dentro das... Então, gente, a gente tem aí uma frase bastante emblemática aí, né, do Fernando Pessoa, que é o seguinte: tenho em mim todos os sonhos do mundo, né? Então, dentro do eu, a gente tem inúmeras possibilidades e o sonho, ele nunca é maior do que ninguém, né? O meu sonho é maior do que tudo dentro da minha vida e é isso que o Fernando Pessoa dizia, certo? Então, eu trouxe para vocês um poema aí do Fernando Pessoa, tá? Que é o seguinte: como te amo, não sei de quantos modos vários. Eu te adoro, mulher de olhos azuis e castos. Amo-te com o fervor dos meus sentidos gastos. Amo-te com o fervor dos meus peitos diários. É puro o meu amor, como puros sacrários. É nobre o meu amor, como os mais nobres fastos. É grande como os mares altíssimos e vastos. É suave como o odor dos lírios solitários. Amor que rompe, enfim, os laços crus do ser. Um tão singelo amor que aumenta na aventura, um amor tão leal que aumenta no sofrer. Amor de tal feição que na vida escura é tão grande e nas vis ânsias do viver. Muito maior será a pasta. Sai daí. Então, depois da participação, né, da expressão poética Pandora versus Mosquito, né, a gente vai continuar aí o poema, tá? Então, justamente, ele vai expressar esses anseios, né, em relação ao amor, né? O amor é um problema aí do homem desde sempre, né? O homem não entende o que é o amor, o homem muitas vezes não consegue expressar o amor, né? E aí o Fernando Pessoa vai trazer um pouquinho dessa problemática aí tão grande aí que carrega a gente aí por muitos anos, certo? E eu trouxe para vocês um poema que é bastante emblemático, né? Justamente porque ele não vai tratar dos sentimentos do eu, mas ele vai tratar do sentimento da pátria. E a gente tem aí a ideia de ufanismo, que é o ufanismo, justamente esse amor pela pátria, né? E aí é um poema bastante emblemático dele, que é o seguinte: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fossem nossos, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é o espelho, mas nele é que espelhou o céu. Então aqui ele vai falar um pouco dessa, né, da característica de Portugal, né? O desejo de Portugal era abrir o mar, né? Conhecer o mundo, né? Esbravar o mundo, né? E para isso eles tiveram algumas consequências, né? Quantas mães perderam seus filhos, quantas mulheres perderam seus maridos, né?
e isso vai aparecer dentro do poema. Mas, como ele sempre diz, né? Tudo tem um objetivo. Então, ele fala, tudo vale a pena se a alma não for pequena, né? Então, é aquela relação dos sonhos, né? O meu sonho é maior do que tudo. Então, para eu conquistar, eu vou lutar até o final. Tudo bem? E aí, a gente tem aí o poema mais, assim, dizer, talvez o mais famoso, o mais conhecido aí do Fernando Pessoa, né? Que é um poema bastante metalinguístico, né? Ou seja, o poema fala sobre sua própria produção, né? E aí ele diz o seguinte: o poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, não dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira ao entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração, tá? Então, justamente é isso, né? O que o poeta faz, né? Ele finge, ele se expressa, né? Às vezes ele não sabe muito bem, ele está se expressando de uma maneira que ele se perde ali no meio, né? E aí a gente tem essa linguagem, né? Então ele está falando sobre o poeta e sobre os anseios do poeta, né? E como que o poeta lida aí a sua relação papel, né? Caneta e papel, que é o embate aí do poeta. A pessoa, ele vai ter dois tipos de poemas, né? Ele vai ter a poesia ortônima e a poesia heterônima, tá? A poesia ortônima é Fernando Pessoa, ele mesmo. E a poesia heterônima é a criação daquelas personagens, né? Que o Fernando tem de emblemáticas. E aí uma frase também bastante emblemática do Fernando Pessoa, que é a seguinte: tenho mais almas do que uma, né? Justamente pela criação desses heterônimos, né? E da complexidade dessa criação, né? Não só são personagens criados aí em vão, elas têm um significado e elas têm uma complexidade bastante importante e a gente vê isso dentro dos poemas, tá? Então, na poesia ortônima, a gente tem aí algumas coisinhas, tá? A gente tem a poesia épica lírica, né? Que tem essa ideia de contar a história de um lugar, né? A poesia épica, geralmente, ela conta um feito muito grande, ela tem um herói, né? E nesse caso, a gente tem aí o Mar Português, que fala sobre Portugal, né? Que é uma coisa bem emblemática. Brasão também, que é uma coisa bastante emblemática, né? Se a gente pensar a importância do brasão dentro de uma família, dentro de um país, né? Ela tem uma criação ufanista bastante importante. Então, ele vai tratar essa temática épica, mas com uma essência lírica, né? Não é uma epopeia. Ele vai tratar desses feitos históricos, dessa importância histórica, mas de forma lírica, né? De uma forma mais sensitiva. Ele vai exaltar, né, o nacionalismo, e esse nacionalismo de uma forma um pouco mística, né? E ele vai ter uma forte intertextualidade com os Lusíadas. Vocês sabem que os Lusíadas é a epopeia que leva o nome de Portugal, né, para o mundo, né? Tanto que Camões não salvou a sua mulher, né? Ele salvou os Lusíadas, né? Para vocês verem a importância que tinha histórica e de expressão portuguesa, né? Como Portugal é grande perante o mundo, né? Naquele momento. E Fernando Pessoa, na sua poesia épica lírica, vai ter esse diálogo bastante complexo, uma intertextualidade bastante complexa com os Lusíadas, justamente para tratar da importância de Portugal, né, diante do mundo, e dos feitos de Portugal diante do mundo. Então, além da poesia épica, né, Fernando Pessoa também tinha a poesia lírica, tá? E como que era essa poesia lírica do Fernando Pessoa? É uma poesia de forma livre, né, de versos livres, e uma linguagem bastante coloquial, bastante próxima, né, do sujeito, das pessoas que têm acesso a essa poesia, tá? Mas ele também usa as formas tradicionais, tá? Ele não vai se tratar somente os versos livres, né, sem a rima, ele também vai trazer dentro do poema os versos tradicionais. Ele vai trazer também em alguns poemas esse antissentimentalismo, tá? Vai fazer uma análise das emoções, tá? E essa análise das emoções, ela é feita de forma racional, tá? Então, como que o eu expressa os seus sentimentos diante do mundo, e ele expressa isso de forma muito racional, tá? E ele vai fazer um novo simbolismo. A gente já viu lá
né, o simbolismo, né? Então ele vai fazer um simbolismo novo, né? Como que eu vou tratar das coisas, né? Ele tem o simbolismo então como referência, mas ele faz aí um novo tipo de simbolismo, que é um movimento que a gente já viu, tá? E também vai usar bastante a metalinguagem, tá? Então, como que eu faço meu próprio poema, né? Então ele vai tratar muito disso dentro do poema, certo? E aí a gente entra aí nos heterônimos, tá? Como eu disse pra vocês, são personagens criadas de forma complexa, tá? Todas elas têm uma visão de mundo, elas têm uma profissão. A gente tem aí os 3 heterônimos, né, de Fernando Pessoa, né, os mais importantes, que são Ricardo Reis, né, que é uma figura bastante intelectual, ele é um médico, né, e isso vai ser pulverizado dentro do poema, tá? A gente tem aí o Alberto Caeiro, que é um camponês, então os seus poemas vão ter uma linguagem mais coloquial, né, mais simples, justamente pela sua classe social, né? E a gente tem aí o Álvaro de Campos, que é um engenheiro naval, então a gente vai ter um poema um pouco mais duro, né, relacionado aos militares, tudo bem? Então cada um deles tem uma característica e uma visão de mundo, justamente porque cada um deles tem a sua vida pessoal, né? Tem a sua complexidade, como eu, tem uma profissão escolhida e tem uma filosofia de vida. O primeiro heterônimo que a gente vai ver é o Alberto Caeiro, né? Já falei para vocês que o Alberto Caeiro ele é um camponês, então todo o seu poema vai tratar-se dessa perspectiva, tá? Da perspectiva do camponês. Então a gente vai ver uma defesa do realismo sensorial, então a gente vai ter uma análise dos 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar, né? Então é uma análise bastante sensorial do realismo, né? Ele vai trazer aquela ideia de viver sem pensar, né? Eu vivo e depois eu vejo quais são as consequências, tá? Ele vai trazer um conhecimento empírico, né? O que é o conhecimento empírico? Né? Os conhecimentos que você tem em relação ao mundo sem um tipo sem buscar conhecimentos novos, sem ter uma teoria, né? É de sentir aquilo, né? Como eu sei as coisas, sentindo, né? A gente vai ter a simplicidade, né? Que é relacionada à posição social desse sujeito, e a gente também vai ter a exploração do ateísmo, tá? Uma coisa aí bastante interessante dentro do poema. Então a gente tem aí linguagem coloquial e versos livres. Então dentro dos 3 heterônimos a gente tem aí uma linguagem bastante coloquial, justamente pela classe social do Alberto Caeiro. E agora a gente tem um exemplo aí do Alberto Caeiro, do poema do Alberto Caeiro. E a gente acabou de falar que ele é ateu, né? Então olha só esse poema. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida ele viria falar comigo, e eu entraria pela minha porta dentro, dizendo-me, aqui estou. Isso é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora, e a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes e o luar e o sol, para que ele chama eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar, porque se ele se fez para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparecesse como sendo árvores e montes, e luar de sol e flores, é que ele quer que eu o conheça, como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e monte. E amo sem pensar nele, e penso vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Né? Então, nesse poema, a gente vai falar um pouquinho sobre esse ateísmo, né? Então, ele vai explorar bastante esse lado das pessoas que são céticas, né? Que elas precisam de algo concreto para acreditar, né? Deus é uma coisa muito empírica, por quê? Porque a gente sente, a gente não vê, né? E aí ele diz um poema, né? Então, por que eu vou chamar de Deus? Se Deus é a expressão por meio das árvores do luar, então eu chamo de árvore, eu chamo de luar, mas eu não chamo de Deus, né? Porque eu não o vejo. Então, se ele quisesse
que eu acreditasse nele, ele teria que aparecer de forma concreta para mim. O segundo heterônimo que a gente vai ver, pessoal, é o Ricardo Reis, né? Como a gente viu lá naqueles 3 heterônimos, Ricardo Reis é o médico, tá? Então a gente já pode pressupor que ele tem uma linguagem mais formal, que é uma pessoa que tem mais conhecimentos, não sabedoria, né? Sabedoria é diferente de conhecimento. Então ele tem mais conhecimento, né? Então isso vai influenciar muito dentro da poesia. Quais são os fundamentos, então, dentro da poesia do Ricardo Reis, tá? Ele vai explorar bastante o paganismo, né? Em que sentido? Ele vai trazer lá a mitologia grega para dentro do poema, tá? Então essa ideia de pagão vai ser relacionada à mitologia, né? Ele vai exaltar a cultura clássica justamente pela sua classe social, né? Então tudo aquilo que é clássico demonstra sua classe social, demonstra a ideia de conhecimento de erudição, né? Uma ideia de erudição, tá? Então isso vai estar bastante presente dentro do poema do Ricardo Reis. Ele vai trabalhar também sobre a consciência, sobre o destino, tá? Então, né, o Ricardo Reis vai trabalhar alguns conceitos dentro da poesia, tá? O primeiro conceito é esse conceito em latim, que a gente conhece bem, né? Que é o carpe diem, ou seja, viva o dia intensamente, vivo hoje, né? Aproveite o dia hoje, né? Então ele vai trabalhar bastante esse lado, tá? Ele vai também trabalhar o estoicismo, né? Que é a análise do comportamento das pessoas, tá? E depois o epicurismo, tá? O que é o epicurismo? É a procura por prazeres contidos, tá? Então eu posso ter prazer, mas esse prazer ele não pode ser um prazer que seja exaltante, tá? Ele tem que ser um prazer contido. E o seu estilo é um estilo clássico, tá? Então ele sempre vai trabalhar esse lado clássico justamente para trazer essa ideia de erudição, tá? Beleza? E agora a gente vai ver aí um exemplo de um poema, né? Para vocês verem esse lado bastante preciosista e de erudição aí do Ricardo Reis. Vem-se sentar-se comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos os cursos e aprendamos, que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansar-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passemos como um rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem inveja que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se eu tivesse, o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Né? Então a gente também vai trabalhar aqui a ideia de carpe diem, né? Essa ideia de prazer contínuo, eu posso ter prazer, mas ele existe um limite, né? Eu não posso exacerbar esse prazer, tá? E vocês podem perceber que é uma linguagem bastante culta, né? Às vezes até preciosista, justamente que mostra a característica desse heterônimo aí, médico, que tem vários conhecimentos relacionados ao mundo, né? E à ciência. Beleza? E agora a gente vai para o último, né? Heterônimo, que é o Álvaro de Campos. E por último a gente tem então o Álvaro de Campos, né? Ele foi um engenheiro naval, né? Segundo as características associadas por Fernando Pessoa, né? E aí ele vai ter 3 fases, tá? A primeira fase é a fase decadentista, né? E o que vai estar presente nesses poemas decadentistas? A ideia de nostalgia mórbida, né? Nostalgia com sentimento bastante negativo, né? Em relação ao mundo. A fuga e a evasão, né? E a gente vai ter quadras de decassílabos. Então, os poemas são formados por 4 quadras de decassílabos, né? Que são os poemas que têm 10 sílabas poéticas. A segunda fase, que é uma fase futurista, tá? Que ele vai trabalhar o sensacionalismo ligado à tecnologia moderna, né? Exaltação da máquina, justamente porque ele é um engenheiro naval, né? Então isso vai aparecer muito no seu poema, a ideia de velocidade, de energia, né? Então a gente vai ter uma fase mais coloquial, de versos livres, tá? Que vai justamente trazer essa ideia de futuro dentro do poema.
E a gente tem a terceira fase, que é a fase niilista, tá? O niilismo é você saber a sua insignificância dentro do mundo, né? Que nada leva a nada, tá? Então, o que ele vai trabalhar nessa terceira fase? O desânimo, o tédio, a náusea, como a vida é ruim, essa ideia de pessimismo, de eu não saber o que eu estou fazendo no mundo, rebeldia porque eu não me entendo, eu não sei a minha postura dentro do mundo, eu não sei o que eu estou fazendo no mundo, tá? E também vai ter esses versos livres e essa linguagem bastante coloquial, justamente porque trabalha os anseios do eu, né? E para trabalhar os anseios do eu vou trabalhar fluxos de pensamento, e para eu trazer fluxos de pensamento dentro de uma linguagem formal, fica dentro de uma linguagem formal fica um pouco complicado. Então, por isso, eu vou trazer essa linguagem coloquial justamente para mostrar que o pensamento não é linear. Então, como consequência, eu não posso ter um poema linear, quadradinho, redondinho. Beleza? Bom, então, a gente tem aqui 3 trechinhos, né? E esses trechinhos vão trazer justamente cada fase aí do Álvaro de Campos, tá? O primeiro diz o seguinte: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disso totalmente desconhecida dos antigos. E o terceiro, vão para o diabo sem mim, ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos ir juntos? Não me peguem no braço, não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho, já disse que eu sou sozinho. Ah, que maçada querem que eu seja da companhia. Então, nesses 3 trechinhos, a gente tem todas as características das 3 fases aí do Álvaro de Campos, né? A gente tem a ideia do futuro, a gente tem a ideia das máquinas, né? Dessa ideia de velocidade, de embates, né? A gente tem a ideia do eu que é insignificante dentro do mundo, essas relações mórbidas, essa nostalgia mórbida, essa ideia de pessimismo, né? Que estão aí bastante presentes aí nesses 3 trechinhos, certo? Então aqui a gente encerra a nossa aula do Modernismo de Portugal, né? Espero que vocês estejam estudando em casa. Beijinhos para vocês, estudem bastante e até a próxima!